Eu quero falar com você hoje a respeito de um legado de paternidade. E quero pegar como exemplo a vida de Abraão e como ele se relacionou com seu filho Isaque. Isso é uma palavra que abrange a todos nós, independentes da posição que estejamos. Mas eu quero também falar especificamente aos pais ou ao pai, porque na vida de Abraão nós percebemos algumas características fundamentais para nós desenvolvermos na nossa relação com os nossos filhos. Eu quero usar o texto de Gênesis capítulo 22, dos versos 1 a 14, que é um texto muito conhecido por todos nós, que fala do momento em que Deus pede para Abraão sacrificar seu filho Isaque. Nós percebemos através dessa história e podemos extrair através dessa história alguns princípios valiosos para serem manifestados nas nossas vidas, que vão nos levar a um lugar de propósito, que vão nos levar a um lugar de realização, que vão nos levar a um lugar onde nós vamos desfrutar das promessas de Deus. E a primeira característica na vida de Abraão que nós podemos ressaltar, que nós podemos identificar, é que Abraão ouvia a Deus. Ele era um homem que tinha discernimento aguçado a respeito de Deus. Desde Gênesis capítulo 12, nós vemos Abraão se disponibilizando a ouvir Deus. Ele estava atento à voz de Deus. Ele estava pronto para ouvir Deus. Se eu e você quisermos, queridos, viver os planos, os propósitos de Deus, nós vamos precisar discernir a voz de Deus. Nós vamos precisar ouvir a Deus. Hoje não temos mais as indulgências, nós não precisamos mais de intermediários, nós podemos diretamente ouvir a Deus, precisamos ter um relacionamento diário com Ele. Ele fala através da sua palavra, com um testemunho interior, o Espírito Santo fala conosco. Nós precisamos ouvir a Deus se quisermos viver os seus sonhos, os seus projetos, os seus propósitos. Mas especificamente na vida de Abraão, nós vemos que enquanto pai, ele ouviu algo de Deus a respeito do seu filho Isaque. A Bíblia diz que Deus falou para Abraão, pega o seu filho Isaque e vai até Moriá para sacrificá-lo. Naquele momento Abraão estava ouvindo, a pauta da conversa que Deus estava tendo com Abraão era a respeito do seu filho Isaque. Isso me fala a respeito de algo, de que nós pais precisamos ouvir a voz de Deus a respeito do destino que Deus tem para os nossos filhos. Eu tenho uma responsabilidade enquanto pai, ouvir a voz de Deus a respeito dos seus planos para o meu filho, para os nossos filhos. É nossa responsabilidade enquanto pais ouvirmos e discernirmos a voz de Deus a respeito disso. A segunda característica na vida de Abraão, que eu e você podemos manifestar nas nossas vidas, é que Abraão obedeceu a Deus. A palavra de Deus fala que Abraão, ele ouviu a voz de Deus e logo no outro dia de madrugada levantou, arrumou seu jumento, pegou Isaque, pegou 2 servos e foi em direção ao lugar que Deus havia dito para ele ir. Ele prontamente obedeceu. Uma coisa, queridos, é ouvirmos a Deus. Outra coisa é obedecermos a Deus a respeito daquilo que ouvimos da parte dele. Isso diz respeito a uma atitude prática. Abraão não titubeou. O que Deus havia pedido para ele era algo extremamente difícil, complicado, mas ele prontamente obedeceu. Ele não está lá na galeria da fé em Hebreus 11 à toa. Foi um homem de fé, porque foi um homem que obedeceu a Deus e viveu o que viveu porque ele era obediente. E ele obedeceu em relação ao seu filho. A Bíblia diz em 1 Samuel 15, 22 que obedecer é melhor do que sacrificar. Às vezes nós vamos adorar a Deus, nós vamos sacrificar ao Senhor e não estamos vivendo uma vida de obediência. Primeiro vem a obediência, depois a adoração. Primeiro a obediência, depois o sacrifício. Nós não podemos chegar nos cultos, levantarmos as nossas mãos, adorar a Deus simplesmente pelo fato de estarmos num ambiente de culto. A nossa vida tem que condizer, tem que corresponder a uma vida de obediência. Quando obedecemos, aí sim podemos adorar a Deus e Deus aceitará a nossa adoração. Abraão obedeceu em relação ao seu filho. Quantas diretrizes Deus às vezes dá para os nossos filhos, ou queira dar para os nossos filhos, e às vezes são coisas difíceis de serem feitas. Porque quando nós tocamos na questão dos filhos, falando aos pais, nós sabemos que é algo desconfortável. Às vezes arestas a serem aparadas, situações a serem modificadas. Nós precisamos ouvir a Deus e obedecer
responder a Deus a respeito daquilo que Ele queira que seja feito para com os nossos filhos. A terceira característica na vida de Abraão é que Abraão assumiu a sua responsabilidade. E eu quero subdividir esse tópico em 4 outros. Abraão assumiu a sua responsabilidade. A Bíblia diz que ele mesmo foi preparar o altar. Ele não mandou os seus servos. Se você perceber no versos 4 e 5 do capítulo 22 de Gênesis, fala que ele deixou os seus servos, deixou o jumento, pegou Isaac, pegou os componentes para se construir o altar e foi lá construir o altar. Isso diz respeito a mim, a sua adoração como pais. Nós não podemos transferir a responsabilidade para a igreja, para o discipulador, da adoração que devemos ter nos nossos lares, da adoração que devemos ter nas nossas casas. É minha responsabilidade fazer da minha casa um altar de adoração a Deus. A segunda característica de correspondência de responsabilidade que Abraão teve é que ele andava junto com Isaac. Os versos 6 e 8 diz que ele caminhou junto com Isaac até o lugar do sacrifício. Os 2 versículos falam do momento em que Abraão pegou Isaac pela mão e caminhou junto com Isaac. Isso fala do relacionamento que ele tinha com Isaac. Isso fala da aliança que ele tinha com Isaac. Eles andavam juntos. Pai precisa andar com o filho. Com quem teu filho tem andado? Quais são as amizades que ele tem tido? A primeira amizade que ele precisa ter é com você, pai, é com você, mãe. É nossa responsabilidade andar com os nossos filhos. Não podemos deixá-los ao léu sobre a responsabilidade dos professores, dos discipuladores, da igreja somente, ou das redes sociais. Nós precisamos andar junto com os nossos filhos. A terceira característica da correspondência de responsabilidade de Abraão, ou que Abraão teve, foi que ele respondia aos questionamentos. Quando Abraão foi até o altar de sacrifício, Isaac perguntou para ele: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, o cutelo, a faca, mas onde está o cordeiro? Isaac sabia que para sacrificar precisava de um cordeiro. Era um questionamento intrigante naquele momento que Abraão precisou responder a Isaac. E nós, como pais, vamos ter que responder aos questionamentos dos nossos filhos. Desde criança, eles têm. Eu fui aprender a respeito de muita coisa que eu deveria ter aprendido em casa, na rua, com amigos. Nós, pais, precisamos responder os primeiros questionamentos dos nossos filhos. E para isso, nós precisamos andar junto com eles. Nós precisamos estar próximos a eles. Precisamos caminhar juntos, responder o questionamento a respeito de sexo, a respeito de pornografia, a respeito de homossexualidade, questionamentos que aparecem na vida de toda criança e adolescente que os pais devem responder. Isso é assumir responsabilidade. A quarta característica de que Abraão assumiu a sua responsabilidade é que ele delegava também responsabilidade ao seu filho. A Bíblia diz no verso 6, Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de Isaac. Isaac precisou também carregar a lenha até chegar ao lugar de sacrifício. Isso diz respeito a uma responsabilidade que Abraão atribuiu a Isaac. Nós, pais, precisamos incluir os nossos filhos nas tarefas de casa. Eles precisam ter responsabilidades. Não podemos querer fazer tudo para os filhos. Eles precisam participar das escalas das nossas casas, dos serviços das nossas casas. Precisamos nos atentar de acordo com a idade, atribuir responsabilidade aos nossos filhos. A quarta coisa que eu quero falar com você a respeito de algo que Abraão fez. Abraão confiou plenamente em Deus. Depois de preparar o altar, a Bíblia diz que Abraão colocou lá Isaac, amarrou Isaac, pegou a faca, o cutelo, levantou. E no momento que levantou, Deus bradou do céu. Um anjo falou com Abraão: pare, Abraão. Mas até aquele momento, Abraão iria fazer e obedecer aquilo que realmente Deus havia dito. Isso diz respeito a uma entrega total. Se eu e você praticarmos esses princípios que anteriormente eu falei, nós vamos ter que em um momento entregar. Não temos como estar 24 horas por dia com os nossos filhos. Vai ter que chegar um momento que eu e você vamos precisar confiar em Deus. Acreditar que Deus está cuidando dos nossos filhos e que o melhor dele irá se manifestar sobre a vida dos nossos filhos. Que isso sirva para mim e para você como lição, como características de um homem que realmente andou com Deus e viveu grandes propósitos nessa terra.
eu quero entregar essa palavra a você e que você desfrute de vida e manifeste isso sobre a vida dos seus filhos também, em nome de Jesus. Amém.